Sejam bem-vindos a mais esse podcast e vamos lá, né? Eu tenho trazido algumas pessoas aqui com opiniões importantes do que faria se encontrasse Joseph Smith. Não é uma suposição. O que você perguntaria, faria ou falaria para ele? Qual seria a sua reação? Então, muitos já trouxeram opinião, já trouxe aqui para o podcast. E dessa vez eu estou aqui com a opinião do Marcelo Ribeiro, do canal Mormonismo Sem Censura. Sim, meu amigo Marcelo mandou para mim o relato, o que ele faria, falaria ou perguntaria para Joseph Smith. Se existisse a possibilidade dele encontrar Joseph Smith com o conhecimento que ele tem agora. Então vamos soltar aí o relato do Marcelo. Pois é, Paulo, que pergunta interessantíssima essa, né? Leva-se uma reflexão bem bacana. Me fez até lembrar de uma música que uma amiga me mandou agora recente, né? Uma música dos anos 80, da John Osborne, né? Onde ela pergunta: e se Deus fosse um de nós? Né? What if God was one of us? E aí, na música, ela pergunta, né? E se você pudesse perguntar alguma coisa para Deus, né? Tivesse só uma pergunta, que pergunta você faria, né? Aí desse princípio aí, né, para Deus seria interessante, né? Até uma pergunta dá até para fazer uma poderosa, né? Agora para Joseph, né? Uma pergunta só não resolve, porque ele é mentiroso. Então ele vai enrolar e não vai responder, ou vai responder de um jeito que não dá para provar que ele está errado e tal, né? Então assim, se eu tivesse a possibilidade de me encontrar com Joseph sabendo o que eu sei hoje e ele sabendo o que ele sabia até o dia da morte dele, né? Eu ia fazer o que eu normalmente faço com pessoas que eu identifico como mentirosas, né? Eu normalmente, se eu tenho tempo e interesse em desmascarar, né? Normalmente o que eu faço é fazer perguntas. Porque o mentiroso, ele gosta muito de falar, ele é muito, especialmente Joseph, né? Era muito narcisista, né? Megalomaníaco, e inventava as coisas assim na hora, né? O cara andando lá no meio do nada, vê um esqueleto e de repente aquele esqueleto é descendente do faraó, o grande lamanita branco Zelf, né? Então ele era assim, ele inventava as coisas, a imaginação fantástica, né? Então assim, né? O mentiroso, ele gosta de falar, ele é muito centrado em si mesmo e tal. Então a melhor coisa para fazer para desmascarar é fazer pergunta. Muitas perguntas e desafiar a lógica e encher a bola dele. É o famoso dar a corda para ele mesmo se enforcar, né? Então era perguntar sobre DNA, perguntar sobre o livro de Abraão, o egípcio, que não é egípcio, como é que ele disse que estava traduzindo, se não estava traduzindo. Porque muita coisa que os apologistas usam hoje, né? É uma reinterpretação do que foi dito, dos fatos, né? E aí seria interessante ter o Joseph mesmo, né? Demonstrando qual era realmente a intenção de quando ele falou tradução, por exemplo, né? E na cabeça dele estava realmente traduzindo aqueles papiros, ou ele entendia que era essa história que os apologistas inventaram depois, né? Que era só, estava canalizando o espírito através dos papiros e etc, blá blá blá, né? E aí por aí vai, né? Sobre os negros, se bem que os negros sacerdotes não é da época dele tanto assim, né? Mas a poligamia, né? Então é sair perguntando, o livro de Mórmon, né? DNA dos índios, etc, etc. E deixar ele mesmo se enrolar, né? Infelizmente não tem essa oportunidade. Eu adoraria convidar Joseph para vir no canal, né? Assim como já convidei alguns outros de outra ramo, né, da igreja Mórmon, né, e o pessoal não aceita vir, né, porque sabe que vai se enrolar e não vai conseguir sair, né, das perguntas. Então é isso, meu amigo. Seria um negócio excelente, adoraria. Sou fascinado pela história e as coisas do passado, né, me fascinam, é muito bacana. Mas infelizmente o que a gente tem na mão não é isso, são os apologistas, né? E esses aí não vêm mesmo, né? Responder as perguntas da gente é uma pena. Mas aí quando respondem uma coisa pontual e sem lógica, e quando você desafia a lógica, tudo vira, mas tem que ter fé. Pronto, acabou. Resolve o problema, né? Pois tá, meu querido, um abraço. Obrigado pela pergunta que levou a fazer essa reflexão bacana, interessante.
E pensei em muitas outras coisas também que não dá para falar aqui por causa do tempo, né? Pois tá, jóia. Um abraço. Esse então foi o relato do Marcelo Ribeiro, do canal Mormonismo Sem Censura, o que ele faria se encontrasse Joseph Smith. Então tá bom. Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.